Bruno Henrique, ele tá aí num possível esquema de manipulação de resultados relacionado com apostas esportivas, tá? Tem a investigação da Polícia Federal, tiveram prints de conversas do Bruno Henrique, e esse assunto, claro, gerou muita repercussão. Ontem, o Diego Ribas fez um vídeo falando sobre essa situação, sendo também ali, criticando, inclusive, né, as apostas esportivas. E o Felipe Luiz também falou sobre a situação do Bruno Henrique. Agora, nenhum dos dois se aprofundaram tanto na situação do Bruno Henrique, né? O que eu acho errado também. Teriam que falar mais sobre, não que o Bruno Henrique está inserido, mas sobre esquemas, sobre possíveis fraudes, que, nesse caso, as casas de aposta, elas são as vítimas. É bom deixar isso claro. Então, eles falaram de um possível esquema de manipulação, mas atacaram mais a vítima no caso. Aí muita gente vai dizer, pilhado, só porque vocês são patrocinados por casa de aposta, pode falar o que quiser. Eu vou apresentar, inclusive, alguns argumentos aqui, e eu entendo quem critique, tá? Mas no caso do Diego e do Felipe Luiz, eu não entendo que critique. E aí eu vou falar por quê. Mas antes, vamos ver o que falou o Felipe Luiz. Claro, eu conversei com ele. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele estiver disponível, é um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Mas nem foi esse trecho que eu tinha falado também, tá, Kaique? Que teve uma hora que ele criticou bem as casas de aposta. E era isso que eu queria que mostrasse, né? Até pra gente trazer aí uma repercussão disso tudo. Se puder achar esse trecho, eu até... Oi, Mauro, você quer falar? Esse trecho que você fala, ele cita o que disse o Diego. Para entender o contexto, o ideal, se o Kaique puder, é ouvir o Diego e ouvir o Felipe. Aí a pessoa entende. Porque ontem, quando ouvi o Felipe, até eu elogiei pela coragem. Não concordando com tudo que ele falou, mas o cara deve ter peito. Tem o logo da casa de aposta, que tem o nome do Flamengo, ele falando aquilo. O cara tem peito de falar o que pensa. Isso, para mim, é sempre digno de elogio, mesmo que eu não concordo com a pessoa. O cara tem coragem, né? Mas aí ele cita o que falou o Diego, não sabia. Quando eu fui ouvir o que falou o Diego, eu discordo de quase tudo que ele falou. Discordo de quase tudo. Especialmente pelo contexto que a gente está vivendo. Mas tem que ouvir para entender. Se for explicado, não vai rolar. Então, foi muito bom o Mauro ter falado isso. Rola sim, dá pra gente colocar. O Diego colocou nas redes sociais dele. A gente pode colocar. Até sobre isso um pouco que eu ia falar, né? Que o Mauro levantou e eu vou falar sobre isso. Agora, vamos botar então, Caiquinho. O Kaique sempre rápido. Coloca aí o Diego. O que disse o Diego, acho que o do Diego foi até muito longo. Se a gente achar que precisa cortar rapidinho, a gente corta. Mas colocar o Diego e depois o Felipe Luiz. Vamos botar aí. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique, eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem
desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Ah, Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta, ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens, com uma carreira promissora, que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema. Vamos botar aí, ó, o Diego dando recado. Eu vou questionar, tá? Muitas coisas aí. E vamos escutar também o Felipe Luiz. Vamos lá. Sobre as casas de apostas, né, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né, hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casas de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Bom, vamos lá, tá? Eu vou aqui apresentar o meu ponto de vista, o Mauro também vai querer falar, né, sobre a situação principalmente do Diego, vou perguntar para o Flávio, para o Bruno, e a situação é a seguinte: mas você vai defender porque você é patrocinado. Entenda como quiser, tenho orgulho de ser, o programa é também, muitos programas são também, então não vou ser hipócrita. Agora, quem é contra, tá? E não ganha nada com isso, eu posso entender. Aí eu vou entender. Quer questionar? Tá bom, pode questionar, faça seus questionamentos, apesar de eu discordar hoje, tá? Porque eu acho que realmente hoje o jogo educa na grande maioria das vezes. Tá? As pessoas sempre falam para jogar com responsabilidade, as pessoas sempre falam para levar como entretenimento, as pessoas sempre falam para ser para maior de 18 anos. Hoje em dia, com a regularização, inclusive, tem essa obrigação. Só que eu também trago um outro lado, porque hoje eu tenho um patrocinador grande, o programa tem, a gente está sempre aí vendo o que acontece. Hoje são cerca de 60 mil pessoas empregadas pelo empreendedor, pelo entretenimento relacionado às casas de aposta esportiva. No Brasil, são cerca de 60 mil pessoas empregadas com isso. Hoje,
Eu sei que tem muito torcedor aqui que está reclamando, claro, que pode estar me questionando, só que você hoje tem o seu time mais forte porque todos eles são patrocinados. As ligas, as transmissões, todas são patrocinadas por casas de aposta e grande parte desse dinheiro vem daí. E é aí que vem meu questionamento, tá? Acho dois caras muito gente boa, só que eu tô aqui para dar minha opinião. Eu não posso estar aqui só para, não, gosto da pessoa, gosto da personalidade, não vou questionar. Me desculpa, o Diego ganhava um salário milionário no Flamengo quando o Flamengo era patrocinado por uma casa de apostas. O Felipe Luiz hoje está dando essa declaração com o patrocinador aqui gigantesco, o outro patrocinador aqui no microfone, e ele ganha um salário altíssimo por causa dessas casas de aposta. Porque os clubes hoje têm muito mais dinheiro por causa das casas de aposta. Se a pessoa, não sou a favor do jogo, critico, mas não ganha nada com isso. Esses caras ganharam muita coisa com isso. E o meu outro... E ganham ainda. O Felipe Luiz ganha ainda. O Felipe Luiz está no Flamengo, ganhando um salário alto, deve renovar por um salário ainda mais alto. E o patrocinador que ele tem lá, porque o Diego diz, eu não compactuo com isso. Como não? Se você vestir a camisa do clube, que está sendo transmitida para milhões de pessoas com aquela marca, você está compactuando com aquilo. Você está. Me desculpa, mas você tá. Se você tá dando uma entrevista com aquela marca, como o Diego já deu várias vezes, como o Felipe deu ontem, você tá compactuando com aquilo. Então, isso para mim gera um pouco de hipocrisia, na minha opinião. Agora, quem não ganha nada com isso e quer questionar, pode questionar, mas eu acho que precisa entender um pouquinho mais dessa situação. Quanto de pessoas que estão sendo empregadas com isso, o quanto que esse mercado cresceu, o quanto esse mercado investe. E inclusive sobre isso, os empregos informais, gente. Quantos funcionários que não tem nas ligas, no Campeonato Brasileiro, na Liga Espanhola, em tudo que é lugar do mundo, com relação à aposta? Quantas pessoas não ganham emprego com essas ligas? Que são patrocinadas por essa casa. Então eu vejo muita hipocrisia. E para mim outra grande hipocrisia. É muito fácil você falar de um mercado que ainda é novo e que é muito criticado por muita gente. Mas o Diego chegou a comparar, e aí eu discordo. Eu acho a bebida alcoólica muito mais nociva que o jogo. E todos fazem propaganda de bebida alcoólica, time, clube, liga. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano por causa do álcool. Ou por doença, ou por acidente de carro. O que eu acho é que a gente tem que educar as pessoas. Não tem o beba com responsabilidade. Se beber não dirija. Jogue com responsabilidade. Se você quer ter um entretenimento de jogar, e isso é regularizado, você pode, mas você tem que ser educado. Porque tem tanta coisa nociva, gente, no mundo, e que ninguém fala nada. E aí eu digo, aí para falar da aposta esportiva, muita gente enche o peito. E aí é uma opinião minha, tá? Independente de lado político. Agora, para criticar a bebida alcoólica, não criticam. Um bando de político corrupto no nosso país não critica. O que mata mais? O que destrói mais vida? Político corrupto ou jogo? Só que aí, não, falar de política eu vou me expor. Pra que eu vou querer falar de um político? Pra que eu vou querer falar de uma situação que pode trazer as pessoas contra mim? Mas o jogo, o que eu falar, eu vou ser o bonzinho. Porque tem muita gente que poderia criticar. E eu não digo direita ou esquerda não, tá? Porque quem me acompanha geralmente sabe o lado que eu tenho. E na Jovem Pan eu não falo sobre isso. Agora, por que não usam toda essa mídia que tem para criticar safadeza, para criticar a corrupção, para a gente ver a saúde do nosso país um lixo, a educação um lixo? Aí se escolhe um tema. Esse tema é tão nocivo, porque é fácil falar ainda e é um tema novo. É um tema que se você criticar hoje, você é bonzinho. Então, isso eu questiono muito. Tá? Para mim tem coisas assim que são tão nocivas quanto que não se falam. E ainda mais você tendo um salário altíssimo por causa de um patrocínio como esse. Então, eu discordo completamente e eu acho sim que precisa se educar para o jogo. Precisa, com certeza, para que as pessoas não percam o que não podem jogando.
Agora, o jogo como entretenimento, o jogo como empresa gigantesca que emprega tanta gente e movimenta tanto dinheiro, eu hoje não tenho nada contra. Só acho que as pessoas e os jogadores têm que ser educados. E outra também, quase não falaram do Bruno Henrique, né? Porque se realmente ele estiver envolvido, o erro é todo dele. O erro é todo do caráter dele, se ele estiver envolvido. Não é da casa de aposta. A casa de aposta nesses esquemas, ela é a vítima. É bom deixar isso claro. Então o ser humano ele tem que ser honesto em qualquer área da sua vida. Ah, não, mas aqui não. Então questione assim, ó, não podemos julgar o Bruno, ninguém pode julgar o Bruno, mas o jogador que se envolver em esquema de aposta esportiva tem que ser punido porque ele dá exemplo para as pessoas. Ele dá exemplo para o torcedor. E aí, se um jogador, e eu não digo Bruno Henrique, qualquer um, tiver envolvido, ele faz parte de uma bandidagem. É praticamente ali um estelionato contra a casa. Porque você está tornando a casa ali, a casa é uma vítima, ela não tem como controlar isso. Então aí eu concordo com o Diego. Tem que se educar não só a população com relação ao jogo e os jogadores com relação ao jogo. Por isso que eu quis dizer, porque eu vi muita hipocrisia nisso tudo e eu, né, apesar de gostar muito dos dois, tenho uma opinião totalmente contrária, principalmente para quem vive do futebol, gente. Que hoje é um mercado sustentado pelas casas de aposta esportiva. Todo mundo, todos vocês que assistem futebol, que adoram ver o seu time cheio de reforço, cheio de jogador bom, é sustentado pelas casas de aposta esportiva. E aí gera-se, na minha opinião, uma hipocrisia. Mauro César Pereira. Bem, ontem eu fiz um elogio, estava fazendo uma live, fiz um elogio à coragem do Felipe Luiz quando ele fez esse comentário, né? Porque acho que quando alguém age de forma corajosa, defende aquilo que pensa, ok. Mas quando ele cita o Diego, depois eu vejo o que o Diego fala, eu discordo frontalmente. Eu concordo com muita coisa que você falou, mas o que me chama mais atenção é essa parte aí de ter que educar o jogador. O jogador do time pequeno até eu posso entender, igual o jogador do time grande, meu irmão. A gente sempre fala na condicional porque até que prova o contrário, o Bruno Henrique pode e vai se defender e pode provar a inocência, certo? Mas a quantidade de diálogos ali que a Polícia Federal tem em seu poder e a imprensa publicou é muito comprometedora. E aqui o UOL traz hoje a matéria que o Bruno Henrique, eu nem lembrava disso, foi garoto propaganda de uma casa de apostas durante um período. Então, você é garoto propaganda de uma casa de apostas, você deve saber quais são os seus limites. E o jogador tem que procurar saber quais são os seus limites. Tá? Para usar a bebida como foi usada aí como paralelo, é a mesma coisa que você chegava, não pode apostar. Ok, digamos que sim. Concordo que você possa ser contra a casa de aposta, contra a regulamentação, contra a publicidade, contra tudo. Mas tem que ser coerente, de fato. E com relação à bebida, é a mesma coisa, é o seguinte, o cara pega o carro, pega a bebida, bebe, pega um carro, dirige, atropela uma pessoa, vende bebida, tem que ser que nem na Arábia Saudita, que não pode vender bebida alcoólica. Não, a pessoa tem que saber que a bebida está ali, ela é vendida e você não pode consumir aquilo de forma exagerada. Você não pode dirigir um automóvel, uma motocicleta, um caminhão, um ônibus se você bebeu. É isso, simples assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando que as pessoas estão se endividando, mas eu nunca vi até hoje, mesmo nas matérias sobre isso, um estudo que eu gostaria de ver. Um estudo concreto que mostra que as pessoas apostam. Eu já, inclusive, recebi informações de gente que trabalha com aposta esportiva, falando, cara, quem aposta, geralmente aposta R$20, R$10, R$15. E eu conheço gente que faz isso, aposta por diversão. Então, não sei até que ponto isso, às vezes, é demonizado. E o mais importante, se proibir a aposta esportiva no Brasil, houve um dado momento que proibiram o bingo. As pessoas jogavam online. As pessoas que eram viciadas no bingo jogavam online. Continuaram jogando. Se você proibir, o cara vai apostar num site lá de fora, num site no exterior. Não vai ter jeito. Tá. E assim, você tem casas de aposta na Inglaterra, aqui, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O futebol tem patrocínio de apostas esportivas no mundo inteiro. Então a discussão é muito mais ampla. Não estamos falando aqui do nosso quintal, estamos falando de uma coisa global. Eu acho muito raso e demagógico muitas vezes, especialmente essa parte que você citou. Você é remunerado e você é contra. Então, eu quero fazer um contrato, vem cá, o que pesa aqui na minha remuneração o dinheiro que vem de casas de aposta? Pesa 30%, pode tirar 30%, eu não quero ganhar. Não quero ganhar. Esse dinheiro eu não quero. Ok. Né? E aí, eu hoje publiquei um texto de um advogado, o Pedro Porcaro, tratando das implicações jurídicas
E aí tem um trecho aqui que eu vou ler rapidamente, que eu acho que é muito importante. O jogador de futebol tem a obrigação de saber disso. Estamos falando de homens adultos formados, no caso do time grande, muito bem remunerados, que tem assessor, que tem empresário, que tem advogado, tem tudo. Não são crianças, entendeu? A parte educacional é para quem está na base. Ó, você vai ser um profissional, saiba que as apostas esportivas existem, patrocinam os clubes, as competições e tudo mais. As emissoras de TV, os canais no YouTube grandes que transmitem futebol, todo mundo tem patrocínio de aposta esportiva. E você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Para a garotada, acho correto fazer. Agora, o adulto, o cara tem que saber, gente. O cara não sabe. Não sabe. Como não sabe? Ele tem que saber. Que profissional é esse? Adoram falar, eu sou profissional, Na hora de ganhar 1 milhão, 1 milhão e 800, 2 milhões é profissional. Na hora de saber as suas obrigações, aí você não é profissional. Tem que ver alguém para te paparicar e te falar, olha, bonitinho, você não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, gente, estamos falando de pessoas formadas. Não estou citando especificamente um jogador, estou falando em linhas gerais. E no texto ele diz aqui, o Porcaro, a chamada lei das bets, sancionadas em janeiro, proíbe a participação direta ou indireta, atenção, de qualquer pessoa que possa influenciar o resultado de um evento esportivo, como jogadores, dirigentes, técnicos, sócios e operadores das empresas de apostas. A proibição se estende a parentes de linha reta e colateral até o 2º grau, como filhos, pais, irmãos, primos que estão impedidos de apostar na modalidade de quota fixa. Ou seja, aquilo que o Diego falou, ele não pode conversar. Não. Não, é isso, não pode não, Diego. Você não sabia? Vai estudar a lei das bets antes de gravar esse vídeo demagógico, cara. Demagogia. Desculpa, cara. Tem que saber. Você, pela força que tem, até tá lá na Globo comentando futebol, o jogo do Flamengo, deveria falar para os seus pares, olha, vocês têm que aprender o que são suas obrigações com relação a isso. Procurem saber. Vocês não têm assessor, não têm advogado, não têm empresário, procurem saber. Não pode bancar os bobos que não sabem nada, tem que saber para sua própria proteção. Essa é a realidade. Agora, uma coisa seria, por exemplo, numa conversa informal, no caso do Bruno Henrique, partindo sempre da premissa de que ele pode ser inocente, tem direito à defesa e tudo mais, numa conversa informal em casa. Porra, digamos, o técnico falou para tomar cartão no jogo tal, porque aí eu fico fora e volto no outro jogo, que é um jogo mais difícil. Essa é uma conversa informal. Pode acontecer, pode escapulir? Digamos que sim. A outra é uma conversa dentro de um WhatsApp, que se aquela conversa é verdadeira, como a polícia diz que é, né? Pelo menos é o que a gente imagina, se fala especificamente de apostar. E não estamos falando de uma pessoa ali, não parece ser uma pessoa viciada em apostas, e sim alguém que fala que vai esperar o momento certo para fazer um investimento garantido, algo assim, que é o dia que ele vai receber o cartão. E nas matérias do UOL aqui, diz ainda a matéria do UOL que o irmão teria passado para outra pessoa, gerando um subgrupo de apostadores no cartão. Gente, isso é muito grave. Se isso de fato aconteceu, sempre na condicional, né? E o fato do Bruno Henrique ser uma pessoa muito legal, como eu disse o Diego, não quer dizer nada, gente. Não é isso que está em discussão. Eu mesmo sou fã do Bruno Henrique, acho legal a simplicidade dele, outro patamar. O Flamengo tem várias páginas no Instagram, essas coisas que ele fala. Sempre elogio. Cara, quantas vezes eu elogiei ele aqui? Até sempre falei, cara, o Bruno Henrique não dá problema, vai lá, joga, não enche o saco, não veste a camisa do outro time, não briga com a torcida. Agora tem esse problema que ele precisa resolver, né? Vai tentar provar a sua inocência, digamos assim, mas o volume de provas apresentadas é muito sério, muito grave. Nós vamos aguardar o andamento do inquérito e tudo mais, a defesa, como deve ser, sem fazer qualquer julgamento prévio, mas a gente não pode também agora inverter a mão, né? E tentar fazer com que o jogador tem que saber, gente. Eu acho que esse episódio, entre outros, serve para isso. Veja o caso do Paquetá lá na Inglaterra. Ninguém está passando a mão na cabeça, não. Pelo contrário, ele vai ter que se resolver lá, não sei como. Porque não pode. Então existe uma lei e está aqui. Como é que o cara não sabe disso? O clube não fez palestra ainda por cima para explicar? Sabe, você tem que procurar saber quais são os seus direitos e deveres. Na hora de renovar contrato, aí o clube tem empresário, o clube tem advogado para fazer o contrato, para pedir, por exemplo, para o clube recomprar o passe que já é dele, porque acabou com... Não, cara, você vai recomprar de mim. Aí tem essas ideias, mas na hora de saber as suas obrigações, seus limites com relação a algo tão relevante, porque envolve aspectos agora legais e policialescos até. Porra, gente, calma, menos. Esse discurso que trata o jogador como se fosse uma criança, isso não cola. Uma criança inocente não, são homens adultos muito bem remunerados que têm que saber quais são as suas obrigações.
Então, o elogio que eu faço ao Felipe, eu mantenho, pela coragem de dizer o que ele pensa. Isso, para mim, é muito importante. Admiro pessoas assim. Mas quando ele fala que o Diego disse tudo o que ele queria dizer, eu discordo dos dois. Discordo dos dois. E eu concordo com o que você falou, que é um ponto bem interessante. Se você é tão radical contra isso, então não aceite receber. O mesmo vale até para os colegas que, de repente, discursam com relação a não, está errado, mas trabalha em empresa que tem patrocínio de casa de aposta, que sai dali o dinheiro para pagar o seu salário. Aí o cara vai na televisão, vai na internet em outro lugar, não, porque eu não concordo com isso. Aí entra o intervalo, casa de aposta. Aí vem o palpite, vamos dar palpite da rodada, casa de aposta, né? Tá ajudando a pagar teu salário. Você é tão contra, se posicione contra de forma veemente, então. Então, acho que tem um quê de demagogia nisso. A coisa é séria, claro que a gente entendo os argumentos, as pessoas que acham que pode ser nocivo e tudo, não estou aqui sendo negacionista com relação a isso. Não sei se isso é algo que vai se resolver com essa discussão, que é muito rasa, me parece. Agora, para mim é importante a regulamentação, o limite de valor de aposta em algo que depende de um jogador ou a proibição. Por exemplo, cartão amarelo. O Mauro César vai tomar um cartão amarelo. Só depende do Mauro César. Só vai provocar o juiz e tomar um cartão amarelo. Eu acho que esse tipo de aposta ou não deveria existir ou tem um limite. Qual o limite? R$15. Porque aí o cara vai ganhar o quê? Vai ganhar R$10. Não vai ganhar muito. Então, fica mais pela brincadeira. Eu acho que o Mauro vai tomar cartão. Ou o cara que estuda, né? O Mauro está com 2 cartões. Acho que ele vai forçar o cartão. Ele vai ganhar 20 conto, 30 conto ali, olha lá. Né? E para você fazer um volume muito grande, você tem que mobilizar vários CPFs, vários apostadores, aí fica uma operação muito complexa e detectável pelas ferramentas que monitoram esse ambiente. E quando há um volume muito grande de apostas, né, eles percebem que tem ali alguma coisa suspeita, digamos assim. Então isso torna mais difícil. Então acho que tem que haver um aprimoramento disso, de uma maneira que a coisa não fique, assim, digamos, seja tão vulnerável. Acho que vale até a discussão, evidentemente. Agora, houve um momento que a mesma casa de aposta patrocinava, por exemplo, Real Madrid e Milan, os 2 maiores campeões europeus, tinham na mesma camisa, mesmo patrocínio. Na Premier League os times têm patrocínio. Vários deles. Quando não tem aqui, tem na manga. Ou tem como patrocinador do backdrop, ali onde o cara dá entrevista. Tem vários, sabe? Então, eu acho o discurso um pouco demagógico, sabe? E acho que jogadores importantes, ex-jogadores, como o caso do Diego, que tem essa voz ativa, agora ele parece ter uma pegada meio de autoajuda, não sei como é que é isso aí, que ele fala e tal, faz discurso, fala. Cara, poderia muito bem orientar de outra forma. Não o jogador tem que ser orientado, não, procure se orientar, informe-se, não seja alienado, cara. Esse é o seu trabalho. E existem regras, tem uma lei. Acabei de ler aqui um trecho, aqui no artigo, que é importante, está no meu blog no UOL, para quem quiser, é só chegar lá e ler e entender um pouco mais sobre isso. Então tem implicações jurídicas sérias, importantes, que têm que ser enfrentadas. E até que prove o contrário, o Bruno Henrique pode ser visto como inocente. Agora vai ter uma sequência e tudo mais, na qual o jogador vai ter a sua oportunidade de apresentar a defesa e tentar mostrar que ele não teve nenhuma responsabilidade nisso. Mas, enfim, é algo importante, grave, mas isso não tem nenhuma relação com o fato de ele ser uma pessoa legal, bacana. Isso não é isso que está em discussão. Não é isso que está em discussão. Né? E aí a gente vê muita gente dizendo, pilhado, eu vejo o chat, eu não me incomodo não. Só porque é patrocinado, graças a Deus eu não sou hipócrita, né? Como disse o Mauro, poderia ser muito metido a bonitinho aqui, até ignorar o assunto. Agora, aqui, no bate-pronto, no Canelada, o que não tem, e é por isso que a gente tem um baita sucesso, porque mesmo quem não gosta assiste, é a falta de hipocrisia. Aqui o que a gente não tem é hipocrisia, meu. Aqui a gente fala o que pensa, ninguém faz questão de fazer de bonzinho, até porque ninguém aqui precisa se fazer de bonzinho. Eu sou um que eu odeio o politicamente correto, porque eu acho que muitas das pessoas que estão me xingando aqui no chat têm muito menos caráter que eu, mas é do jogo, porque eu resolvi botar a cara aqui todo dia e a gente coloca mesmo. Agora, hipocrisia aqui não vai ter. Como disse o Mauro, todos os programas, todos, eu desafio vocês levantarem um que não seja patrocinado por casa de aposta esportiva hoje. É por isso que eu disse, a quantidade de emprego que eles geram. Não é só de funcionários, não, que eu recebi a informação hoje que são mais de 60 mil pessoas empregadas por causa das casas de aposta. É um indireto também. Ou vocês acham que o patrocinador daqui da Jovem Pan, por exemplo, né, que temos 2 casas de aposta, não ajudam a pagar salário de muita gente que trabalha na empresa? Ou vocês acham que lá nas outras emissoras
todas que fazem transmissão de jogos, que tem vários patrocinadores de casa de aposta esportiva, se sustentam como? Pagando os funcionários como? Só que se for para ser hipócrita, eu prefiro largar, eu prefiro ficar coçando, sentado no sofá ou viajando, sem trabalhar. Agora, hipocrisia que não vai ter. Isso é uma coisa, você pode ter coisas que você odeia escutar, mas hipocrisia no bate-pronto, graças a Deus, enquanto a gente estiver aqui, não vai ter. É até sincero demais.